eu queria começar agradecendo muito a disposição e o tempo do professor Dani Gunnerman em participar conosco dessa conversa, dessa entrevista, e certamente isso vai ser de grande interesse de toda a nossa comunidade, não só da pós-graduação e do Departamento de Estatística aqui da Universidade Federal de São Carlos, mas como isso vai para a internet, muitas outras pessoas vão certamente acompanhar a nossa conversa. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Professor, geralmente, quando a gente conversa com alguém com um currículo tão extenso, assim como o seu, e tão relevante, a gente faz uma reconstituição da trajetória da pessoa, etc. E eu queria começar fazendo algo diferente. Queria começar pelo final, né? Então, se eu citar alguma informação errada aqui, o senhor me corrija, por favor. Pelo que eu sei, né, o senhor é professor titular emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2021. Então, queria começar congratulando o senhor pelo título, que é o mais importante de todos, eu acho, pelo menos, e começar perguntando para o senhor o que o professor Dani tem feito nesses últimos tempos, então. Bom, vamos lá. Uma das atividades que eu mais prezo, que mais me dá prazer, é a atividade de pesquisa, e ela que me mantém ativo no contexto acadêmico. Essa atividade sofreu um certo solavanco, digamos assim, por conta da pandemia. Durante a pandemia, eu acabei, por motivos que eu nem sei bem explicar por que nem como, eu acho que eu tenho uma ideia só do quando. Eu me envolvi muito num projeto de previsão de dados de Covid, de casos de Covid. E isso consumiu bastante tempo, mas consumiu com grande prazer da minha parte e, inclusive, da equipe envolvida. Esse projeto foi um projeto muito interessante, não foi planejado, obviamente, mas ele começou com um exercício com os alunos de uma disciplina que foi cancelada com o início da Covid. E, a partir daí, a gente começou... Era uma disciplina de previsão de séries temporais, então eu vi alguns trabalhos e alguns textos que as pessoas estavam preparando lá no início da pandemia, e isso me interessou muito, que inclusive eram textos que não eram escritos ou feitos por estatísticos, os que eu tive acesso, ou que chegaram a mim. Eu falei, não é possível, a gente como estatístico tem que fazer algo melhor. E eu estou atualmente, além de minha vinculação com a UFRJ, que você mencionou, eu estava, durante a pandemia, como professor visitante na UFMG, onde eu estava dando essa disciplina. E eu comecei a trabalhar com os alunos. No início da disciplina, eles não sabiam nada de séries temporais, eu estava iniciando a disciplina, então era muito pouco que eu tinha, então era só ideias que a gente tinha o que fazer. Eu apresentei algumas ideias baseadas no que eu vinha vendo a eles. Eles abraçaram a ideia, também estavam sem ter o que fazer, né? As disciplinas estavam paradas, e era uma turma muito boa, muito interessada. E eles começaram a trabalhar nisso. E eu comentei isso com os colegas aqui da UFMG, e alguns outros projetos estavam sendo desenvolvidos em linhas similares às minhas, então estava tendo muita discussão. E essa discussão evoluiu para um interesse das pessoas em entender o que estava sendo feito, e as pessoas começaram, pouco a pouco, provavelmente sem elas quererem também, se envolvendo no projeto, e aí o projeto, que era um exercício simples e muito básico com os alunos, virou por uma vertente de divulgar os resultados e de preparar aplicativos para celular, usando Shine, e isso avançou, andou muito, e as pessoas também fora da universidade começaram sabendo. Uma das primeiras e principais atividades das quais eu participei para falar desse trabalho foi uma mesa redonda realizada aí na UFSCar, remotamente, obviamente,
que também serviu de combustível para avançar mais ainda no projeto. E o projeto avançou muito, esse aplicativo ficou em uso durante 2 anos, praticamente, ao longo de toda a parte principal da pandemia, e daí o grupo que estava envolvido recebeu aportes do MEC para subsídios a 2 bolsistas de pós-doutorado, que também abraçaram a causa com muito afinco e muita vontade, e contribuíram muito, e daí surgiu a ideia de fazer um pacote no R, disponível gratuitamente para quem quisesse aplicar a metodologia que a gente estava utilizando, ou adaptá-la, porque os pacotes no R são abertos. E aí foi avançando, veio um contato de uma editora internacional para que fossem divulgados trabalhos relacionados à Covid. A gente achou que esse era um trabalho que cabia, submetemos a proposta, ela foi aceita e fizemos um livro também, publicado pela Chapman Hall no ano passado, acredito, em setembro do ano passado. E, a partir daí, obviamente, esse projeto deu origem também a alguns outros subprojetos de pesquisa propriamente dita. Um já foi completado em formato mais preliminar numa dissertação de mestrado, que eu orientei com outro professor que trabalhou no projeto também, e um outro projeto associado a assuntos que apareceram ao longo de todo esse trabalho, né? Que estamos em desenvolvimento também. Tivemos alguns avanços iniciais com aluno de doutorado, mas ela mudou de tema, e então estamos procurando outras pessoas. Enfim, esse projeto, que não era um projeto, era um nada, se desenvolveu muito e virou muita coisa, graças a esse aspecto fundamental da nossa vida, que é a interação com as pessoas. E foi por conta da interação com as pessoas, com os pesquisadores e alunos interessados, que o projeto cresceu tanto. Além disso, eu tenho alguns outros projetos de estatística, de pesquisa em estatística, que eu venho desenvolvendo. Um deles é relacionado a dados extremos, a teoria de valores extremos, onde eu fiz um trabalho com pós-doc já há alguns anos atrás, antes da pandemia, e esse trabalho recebeu algumas críticas justas sobre aspectos que faltavam a ele. Não queria entrar em detalhes, se você quiser eu posso entrar nos detalhes, mas, embora ele tenha sido publicado, e bem publicado, tinha essa crítica, e a gente tem interesse em desenvolver a resposta a essa crítica. A crítica é justa, a gente considera ela justa, não foi impeditiva da publicação do trabalho, mas a gente acha que dá para ser aprimorado. Então, tem essa ideia em gestação, digamos assim. Já tive alguns contatos preliminares, mas me falta um aluno para poder avançar com isso. Vamos ver se agora as perspectivas e as possibilidades que se descortinam no horizonte permitem isso. E uma outra área muito importante, na qual eu tenho me envolvido bastante, é a análise de processos pontuais espaciais, utilizando inferência bayesiana exata. A gente publicou um artigo na série B há alguns anos atrás, e, de novo, também questões associadas a melhoramentos desse trabalho deram origem a vários assuntos, vários tópicos. Um deles é um projeto de avanço no que foi feito lá, também posso detalhar se houver interesse, e isso está em desenvolvimento agora com uma aluna de doutorado trabalhando especificamente nessa questão. Esse artigo também deu origem a 2 trabalhos relacionados, deu origem a 2 teses de doutorado, uma na UFRJ, outra na UFMG, e a gente também tem trabalhado nos vários desdobramentos que essas teses tiveram, e que eu posso detalhar também, se você tiver interesse. Então, também isso está sendo objeto de pesquisa atualmente. A gente tem trabalhado em melhoramentos, aprimoramentos e aplicações dessas ideias
em diferentes contextos de estatística. É isso que eu tenho feito ultimamente. Puxa vida, é bom ver que o senhor está completamente ativo aí, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Levando muitas coisas ao mesmo tempo, e muito interessantes, muito relevantes, com certeza. Eu acompanhei de longe, obviamente, durante a pandemia, tudo que falava sobre estatística chamava a nossa atenção, então soube também do seu envolvimento nesse projeto que foi o Covid-LP, se não me engano, né, o nome do projeto. Mas fiquei sabendo também por meio de algo que eu gostaria de perguntar para o senhor, que foi o seu blog, né? Então, o senhor tem o blog, a gente vai colocar na descrição desse vídeo aqui o link para ele, né, que é o statpop.com.br, se não me engano, e lá o senhor comentou, obviamente, não profundamente, né, em termos técnicos, sobre o projeto, e achei muito interessante, mas eu já acompanhava o blog antes, e obviamente, quando a gente vê o seu currículo, fica claro, como o senhor disse, que a pesquisa tem grande relevância nele, mas esse trabalho de divulgação que o senhor iniciou com o blog, eu gostaria de perguntar de onde surgiu essa ideia, e depois qual foi a repercussão, se o senhor encontrou resistência, se o senhor colheu bons frutos, conta um pouco como foi a história com o blog, por favor. Muito boa pergunta. A vida leva a gente por caminhos que a gente nem sempre escolhe. Você abre as suas janelas de interesse e as oportunidades vão surgindo. Algumas nos interessam, outras mais, outras menos, em função daquilo que está dentro da gente, né? Na parte profissional é exatamente a mesma coisa. Minha vida profissional começou de uma maneira basicamente voltada para a pesquisa, e os projetos de pesquisa mudaram essas áreas com as quais eu mencionei agora. Eu nem tocava nelas na minha primeira década de atuação como pesquisador, muito tangencialmente. Então, a vida é assim. Uma coisa que aconteceu com o meu amadurecimento profissional, vamos dizer assim, foi um crescente interesse na passagem de conhecimento. A atividade de pesquisa também é uma passagem de conhecimento, mas muito mais restrita e de uma forma muito mais distante. Você trabalha basicamente com seus colaboradores, essencialmente, no meu caso, com meus alunos de pós-graduação, publica e espera para ver quem lê, quem reconhece, quem gosta, quem critica. Mas é uma passagem de conhecimento muito mais localizada e mais distanciada. Então, ao longo do tempo, foi crescendo o meu interesse por essa questão de passagem de conhecimento para as pessoas. Então, devo confessar, não vou dizer constrangido, não, mas um pouco constrangido, que no começo da minha carreira, a pesquisa tinha uma relevância muito maior em termos de domínio do meu campo de interesses. E isso ofuscou um pouco a parte de ensino, e que, no começo da minha carreira, não tinha tanta dedicação da minha parte quanto eu acho que ela deveria. Isso faz parte, eu não vou me remoer, nem me autoflagelar por isso, faz parte do processo de amadurecimento de qualquer pessoa, e no meu caso talvez tenha levado mais tempo do que deveria. Até que, progressivamente, eu fui aumentando o meu interesse nessa parte de passagem de conhecimento para as pessoas. E eu reconheço com satisfação que hoje eu sou um professor muito melhor do que eu era no início da minha carreira. Não pelo conteúdo, mas pela forma como isso foi passado.
eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para fazer a passagem de conteúdo que eu tenho hoje em dia. E isso foi importante para mim, e eu espero que tenha sido para meus alunos. Eu recebi alguns reconhecimentos ao longo da minha carreira, por parte deles, e isso foi bom. Mas depois de um certo tempo, você anseia por mais, você se satisfaz com aquilo, mas acha que existe um campo maior de possibilidades. E foi dentro desse contexto que apareceu o blog, para poder dar vazão a essa necessidade que eu tinha. Isso foi há mais de 10 anos atrás, que eu acho que começou, 10 anos, em torno de 10 anos atrás. Principalmente que eu via, foi crescendo em mim esse interesse por passagem de conhecimento, e eu via muita dificuldade das pessoas em receber esse conhecimento. Eu já via há muito tempo isso, a nossa experiência como pesquisadores, como atuantes na área de estatística, já indicava isso há muito tempo atrás, mas eu não dava muita importância a isso, que a dificuldade que havia de passagem de conhecimento simples, não para os alunos da estatística, mas para as pessoas e pesquisadores de outras áreas e para a sociedade. E eu sempre tive muito interesse com isso. Esse interesse era muito localizado, por exemplo, no caso da Covid, aconteceu há muitas décadas atrás. Eu comecei a trabalhar também com previsão de partidas de futebol, que é um outro interesse meu pessoal e profissional. E eu achei que havia espaço, eu notei a existência de um espaço vazio para ser preenchido com, de novo, a mesma ideia. Agora você está me fazendo refletir sobre isso, com a ideia de passagem de conhecimento. No caso, era mais voltado para profissionais e pesquisadores de outras áreas, mas acabei não tendo muito sucesso com isso, e acabei tendo mais sucesso onde eu não almejava, que era junto a profissionais de estatística, que não era o objetivo principal do blog. Mas tudo bem, eu acho que o blog é uma atividade legal, porque ele dá vazão àquilo que a gente pensa, e a gente pode se expressar do jeito que quer, e quem quiser lê, e quem quiser não lê. Você divulga na medida das suas possibilidades, e o público vai mudando. E eu mesmo passei a tratar com mais cuidado quem era que estava participando e dando retorno sobre o blog, e talvez tenha redirecionado um pouco, sempre com a ideia de tentar passar em uma linguagem simples e acessível as ideias complicadas da atividade da estatística. Algumas não são nem tão complicadas, mas algumas são. E há uma incompreensão muito grande. E foi nesse sentido que eu passei a me interessar por fazer essa atividade. Ela andou meio parada, ela está meio parada, as atividades no blog, muito por a pandemia veio também para... o meu foco durante esses anos da pandemia foi muito voltado para essa questão. Coloquei, eu e os participantes do projeto todos, colocamos muita energia nessa questão, e com isso o blog virou, no máximo, um auxiliar para algumas das atividades que estavam sendo desenvolvidas. Agora, eu tentei dar uma retomada, mas foi difícil. Eu não sei ainda qual é a vida do blog em termos de novos frutos, mas foi nesse sentido. Eu continuo achando que atividades como essa são muito úteis e muito necessárias, não só o meu blog, mas atividades de popularização da ciência. E a pandemia escancarou isso, com todos os questionamentos válidos e não válidos, deixando claro um debate que eu vi, que já vinha acontecendo na ciência, sobre algo que, no século passado, a gente, no mundo da ciência, estava meio que, de uma forma geral e bem grosseiramente falando, deitado no berço esplêndido. E
esse novo século, novas tecnologias, uma disseminação absurda de informação, com uma velocidade ainda mais absurda, trouxe à luz novamente questionamentos, cuja validade pode ser até discutida. A estatística teve isso, um debate muito saudável em cima do p-valor, meio mal colocado, mas que trouxe à luz dificuldades que a estatística já conhecia, toda a estatística já conhecia, mas que, em grande parte, era bypassado pela comunidade estatística em geral. E ela foi obrigada, pela comunidade externa à estatística, a repensar e tratar seriamente desse assunto, de como estabelecer relevância ou significância, ou relevância e significância de análises estatísticas, passou por um escrutínio nunca antes visto. Enfim, divaguei muito, eu acho que eu nem respondi, nem sei por que eu estou falando isso. Não, é ótimo, porque, mas, nossa... É só uma questão da importância de explicitar o que é a ciência, e para mim, como pesquisador, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas para mim, como pesquisador, foi muito bom ter presenciado todo esse debate, porque eu vivia, embora eu estivesse atuando nos dois lados da fronteira que eu vou mencionar, eu sempre era muito mais impactado por um dos lados, que é o lado de autor de artigos que eram criticados tão severamente e tão injustamente, na minha visão. E esse debate me mostrou como é importante toda essa crítica, muitas vezes injusta, eu achava injusta, aos artigos que eu submeti à publicação, eu percebi por que é importante, e é tão importante a ciência ter critérios tão rigorosos para a aceitação das submissões de trabalhos pretensamente científicos para a publicação. E aí eu parei de reclamar das críticas que eu recebia e passei a tratar mais seriamente as críticas que eu mesmo sou instado a fazer nos trabalhos que eu recebo para publicação. Então, enfim, faz parte do processo de aprendizagem, talvez o meu tenha sido mais demorado do que deveria, mas acho que é saudável a gente sempre repensar e sempre ser instigado a verificar sobre as nossas crenças. Não, puxa, o seu comentário me faz pensar em muitas coisas, né? E muitas delas relacionadas com essa questão do blog, né? Pelas quais os motivos pelos quais o senhor começou o blog, mas esse trabalho de divulgação de conhecimento científico para pessoas que não são cientistas, né, no termo técnico mesmo, é um trabalho extremamente importante, mas aí é a minha impressão, acredito que internacionalmente isso aconteça também, mas gostaria de ouvir a sua opinião, até por isso eu perguntei qual foi a receptividade, né? No Brasil, talvez isso seja pior ainda, pelos pares, né? Quer dizer, esse trabalho de divulgação, ele é meio que desqualificado, digamos assim, pelos pares, né? Então, eu gosto muito de um autor que o senhor certamente conhece, que é o Polya, né, o George Polya, e ele, num certo momento da vida dele, ele se dedicou bastante não exatamente divulgação, mas à formação de professores de matemática, né? Mas ele era um pesquisador de ponta com currículo irretocável, né? Assim como o senhor também. Então, nesse caso, você meio que não tem como criticar o sujeito. A mesma coisa com o senhor, quer dizer, o senhor passou a se dedicar um pouco à divulgação de estatística, né?
Mas, por exemplo, se uma pessoa que não tem um currículo tão extenso começa a se dedicar muito ao trabalho de divulgação, ele não vai ter muito o retorno dos pares, ele vai ser meio que o nosso próprio esquema de valorização, né, por exemplo, para progressão funcional, quase não tem atribuição de pontos ou atribuição de valores para esse tipo de trabalho. Tem melhorado, mas ainda é pouco. Né? Então, isso é extremamente... Ao mesmo tempo que é extremamente importante, como o senhor mencionou aí ao longo da Covid, da pandemia, a gente viu pessoas, cientistas, teoricamente, né, falando coisas que não estão de acordo com o método científico, pelo menos pelo pouco que eu sei, né, do método científico. E isso me fez perguntar também, olha, mas o que eu sei de metodologia da ciência? Trabalhando num departamento de estatística, como o senhor mencionou, eu já escrevi artigos científicos, etc., mas eu nunca participei de um ensaio clínico, por exemplo. Né? Então, eu vi matemáticos falando absurdos, né? Não sobre a matemática estatística, que ele é completamente capaz de entender, mas exatamente sobre a prática, né? Que ele nunca passou perto disso. Então, eu gostaria de ouvir do senhor também um pouco sobre isso, quer dizer, a receptividade que o senhor teve dentro da academia a esse trabalho de divulgação. Você falou tanta coisa sobre tantos assuntos que eu acho que a gente poderia horas só sobre essa tua pequena fala de poucos minutos. Eu só queria primeiro dizer, pode ser por causa do meu currículo, mas eu nunca senti nem ser aventado, e olha que eu sou bastante atento a isso, desqualificação do trabalho do meu blog. Nunca, nunca. Poderia ter acontecido. Isso não aconteceu, hora nenhuma. Que bom. Eu senti nada por nenhum dos pares. Os meus pares podem não ter dado a relevância que talvez esse trabalho merecesse. Eu nem sei se ele merecia mais relevância. Eu estou feliz com a relevância. Quer dizer, eu não estou feliz, não. Dentro dos pares, eu estou feliz, mas eu gostaria que esse blog tivesse tido, ou possa vir a ter ainda, um alcance muito maior na sociedade do que ele teve. Tá? Agora, nos pares, na comunidade científica, nunca... Assim, o retorno que eu recebi, implícito ou explícito, foi sempre muito positivo, viu? Ele não conta pontos no meu currículo, nas avaliações de qualquer espécie científica, e eu aceito isso com total naturalidade. Isso não me incomoda. Então, talvez você não tenha querido usar a palavra desqualificação, mas eu acho importante, você usou. Então, quero deixar claro que eu não senti isso em momento nenhum, de nenhuma pessoa, por mais distante ou próxima que seja. Eu tive alguns problemas, que você já perguntou na outra pergunta, na outra pergunta que você me fez, e eu não respondi, e você voltou, e tive alguns problemas quando os assuntos resvalavam para as questões políticas. Aí sim eu percebi que... aí eu recebi críticas. Tá? E não eram críticas do ponto de vista do que estava sendo proposto, do ponto de vista científico, mas sobre a ideologia que alguns leitores supunham existir por trás dos meus textos. Eu procurei, sempre nesses momentos, em todos os momentos, separar a questão científica da questão ideológica. Obviamente, ainda mais sendo bayesiano, isso é impossível. Eu tentei fazer a maior separação possível desses dois assuntos, mas nem sempre. E também, isso aconteceu, verdade seja dita, agora refletido enquanto eu falo, quando eu me posicionei mais como cidadão do que como cientista propriamente dito, em algumas poucas postagens,
que tinham algo a ver com a questão acadêmica, porque o blog, o autor do blog é um acadêmico, então é inevitável que, quando eu falo da popularização, eu fale sobre a vida do acadêmico. E aí não tinha muita estatística envolvida. Mas, fora isso, nada, zero. Assim, se tiveram críticas além dessa questão política, foram menores e muito pequenas e muito limitadas. E você perguntou outra coisa, qual era outro ponto? Você poderia resumir o final da sua fala para eu poder lidar com ela, porque eu não me lembro exatamente o que foi. Sim, é um pouco que o divulgador científico, ele acaba ficando mesmo separado, ele é desqualificado, como o senhor falou, né, pelos pares. Tá, entendi. Olha só, esse é um assunto mais delicado. De novo, a ciência é muito compartimentalizada. A gente pode voltar a falar sobre isso, porque eu acho importante. Eu gostaria de falar um pouquinho de aplicações de estatística. Que esse era o meu objetivo com o blog, já que falamos do blog. Era divulgar a estatística corretamente para quem usa estatística, não para os estatísticos. Mas eu acho que meu viés acadêmico acabou soando mais forte. A atividade de divulgação científica de uma área qualquer, quando uma pessoa faz divulgação científica de genética, ela não está trazendo inovações para a genética, ela está trazendo inovações para a área de divulgação, que é uma outra área, que não é da genética, nem é da psicologia, nem é da engenharia, nem é da estatística. Então, existe uma interface aí um pouco nebulosa, e talvez isso dificulte a questão mais geral de avaliação do trabalho de um acadêmico. Porque a avaliação de um trabalho de um pesquisador de estatística deveria estar voltada para as suas contribuições para o avanço da estatística. Quando ele trabalha com a divulgação, embora seja importante para aumentar a penetração da estatística na sociedade e facilitar a sua disseminação, ela não está cuidando efetivamente do avanço na formulação de novas metodologias ou na avaliação crítica das metodologias já existentes. Então, assim, o que precisa, talvez, é ver como estabelecer pesos para as diferentes formas de materialização de avanço científico, na área de divulgação, por um lado, na área de desenvolvimento da pesquisa propriamente dita de determinadas áreas. E a divulgação científica é uma arte também, a gente está aprendendo isso, uma arte muito longe de ser trivial, muito longe. Senão a ciência não estaria sendo tão bombardeada como ela está sendo nos últimos anos, com a pandemia. E é uma área da ciência também a ser estudada e no qual estamos muito mal, como cientistas. Não como estatísticos, nem como geneticistas, nem como engenheiros. Mas é uma outra área. E a questão que se coloca é como avaliar as contribuições científicas. Essa é uma outra questão. A ciência, acho que foi muito voltada, está ainda muito voltada para divulgação e disseminação de avanços de diferentes áreas. A disseminação que está faltando aqui, a divulgação, o avanço que está faltando aqui é o avanço na área de comunicação social, que não é da estatística. A estatística tem muito pouco a contribuir, talvez fazendo análises de dados associados a isso. Mas não é a área da estatística. Então, o pesquisador, como eu, que dedica parte do seu tempo
para a disseminação de ideias, ele não vai ser avaliado pelos seus avanços estatísticos ali, porque ele não está fazendo avanços da estatística, ele está avanços da passagem de informação da ciência para a sociedade, que é uma outra área. Como compatibiliza essas áreas diferentes, eu não tenho a menor ideia. Eu só estou tentando contextualizar as dificuldades associadas a esse tipo de atividade. Tá? E eu não fiz para progredir minha carreira como pesquisador nos órgãos de civilização ou na sociedade de uma forma geral. Eu fiz porque eu senti necessidade de contribuir para essa seara. Sem esperar nada em troca, não sei se era para ter vindo algo em troca mesmo, não. O retorno é da sociedade, e o retorno que eu recebi da sociedade foi limitado pelo pequeno alcance que eu tive com o meu blog. Outras iniciativas tiveram similares, tiveram saídas maiores, outras tiveram saídas menores, mas foi mais para responder uma necessidade minha. Eu gostaria de ter tido mais retorno, mas eu fiquei feliz de não ter guardado aquilo para mim. Está lá disponível para quem quiser daqui a 100 anos ou 1000 anos, se existir sociedade até lá. Fico muito feliz em ouvir tudo isso, porque, de fato, eu também concordo plenamente com o que o senhor disse sobre o trabalho de divulgação, né? Porque eu acho que é um trabalho diferente, como o senhor falou, do trabalho de pesquisa de ponta, e é diferente do trabalho do ensino, digamos assim, técnico, né, para alguém que vai ser um estatístico, ou vai ser um matemático, um geneticista, etc. Mas é um trabalho extremamente importante e muito difícil, ao contrário do que julgam alguns pares. Aí é que entra, eu acho que aí é que entra esse certo preconceito. Em algumas situações que eu vejo mais fora do Brasil, alguém se dedicando à divulgação e obtendo sucesso, e aí surgem um certo ciúmes, né, dos pares, e dizem, bom, mas ele está fazendo isso porque ele não consegue fazer pesquisa de ponta, por exemplo, né? E aí isso some, eventualmente, se essa pessoa tem também um currículo irretocável, né? Mas eu me lembrei, quando o senhor estava falando, do livrinho do Hardy, que é o Mathematician's Apology, né, que ele escreve no final da vida, e ele começa no primeiro parágrafo do livro. Ele até fui buscar aqui, ele fala assim, a função de um matemático é fazer alguma coisa, provar novos teoremas, adicionar a matemática que já existe, e não falar sobre o que ele ou outros matemáticos já fizeram. A exposição, crítica, apreciação é o trabalho para mentes de segunda classe. Quer dizer, ele já começa desclassificando o livro que ele está escrevendo, né? E é compreensível, ele está já com a saúde debilitada quando ele escreve o livro, ele está um pouco deprimido, então, mas passa bem essa atmosfera, né, de que o trabalho de divulgação é um trabalho de segunda classe. Fico feliz que esteja mudando, né, e espero que outros sigam o senhor, porque eu acredito que é um trabalho para alguém que tem repertório, né? É difícil ver um jovem fazendo algo de divulgação bem feito, porque você tem que sacrificar um pouco o rigor, né? Você vai explicar o que é uma variável aleatória para um jornalista. Você não pode falar que é uma função mensurável no espaço, etc., né? Você tem que sacrificar algum rigor nisso. E um jovem dificilmente tem essa condição, né? Então, espero que outros do seu calibre sigam a mesma trajetória. Deixa eu fazer um comentário a respeito disso. Uma passagem muito interessante da minha vida, que eu gosto muito dessa, quando eu comecei a me envolver com teoria de resposta ao item, uma das áreas que eu trabalhei e não tenho trabalhado tanto ultimamente, apareceram, por acaso coincidiu, foi por acaso mesmo, depois eu posso explicar por que eu entrei na teoria de resposta ao item, mas ela por acaso envolveu um momento em que o Enem estava sendo introduzido na sociedade brasileira. E aí eu fui chamado, foi a única vez que da minha atividade estatística, eu trabalhei em tantas coisas, a única vez que eu apareci no Jornal Nacional, 2 vezes, foi para falar de teoria de resposta ao item. E
e eu tentei explicar a teoria de resposta ao item para uma jornalista. Eu tinha muito tempo para aparecer aqueles 15 segundos no Jornal Nacional, eu gastei, sei lá, 40 minutos com a jornalista, e ela queria entender, e eu tentei explicar para ela, e eu tentando explicar como é que era baseado na função de verossimilhança que misturava funções não lineares, e que daí saía o parâmetro estimado, a proficiência estimada em função da dificuldade, da habilidade das questões, que fazia com que as questões entrassem de forma diferente para cada aluno. E ela corretamente falou, então, é igual a uma prova convencional, só que você dá pesos diferentes para as questões. Aí eu, preocupado, durante a entrevista, eu pensando, ai meu Deus, eu preocupado com que ela não saísse com a impressão mais usual de pesos, que é a ideia ligada a uma média ponderada. Ela não disse isso, mas eu acredito que ela tenha pensado em média ponderada, em você dar peso diferente. Algumas questões tinham um peso maior numa ponderação supostamente linear, embora ela não tenha explicitado isso. Eu procurei explicar para ela que era uma comutação altamente não linear, que não envolvia os pesos como mais usualmente se compreende eles. E ela insistiu na pergunta e ficou em cima, batendo em cima, martelando em cima, e eu tentando explicar o que é uma função de verossimilhança, que dependia, a forma como ela dependia de forma altamente não linear dos parâmetros associados à estimação da proficiência. E eu devo confessar que depois de 20 minutos de um caloroso debate, eu me rendi às evidências e falei, é isso mesmo, são pesos diferentes associados às questões, e pronto, porque não tinha jeito de eu sair dali com algo mais palpável, e ela queria algo palpável, e eu não fui capaz de fornecer. Não sei, eu não vi alguém que tivesse sido capaz de fornecer uma explicação melhor para isso. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, também suscitado pela sua fala, é sobre jovens não estarem envolvidos nessa atividade de disseminação do conhecimento, porque estão preocupados com a redação dos seus artigos. Eu acho que é isso mesmo, mas tem outro ponto também. Eu só consegui fazer esses textos que eu coloquei no blog por conta da minha experiência acumulada de décadas de trabalho, com mais diferentes contatos com as mais diferentes pessoas, das mais diferentes áreas do saber e dos mais diferentes níveis de conhecimento. Um cara, por mais brilhante que seja, que está começando a carreira, ele não tem capacidade de fazer isso, a não ser que ele seja altamente brilhante. Eu, quando comecei a minha carreira, que você qualificou como irretocável, e eu até agradeço pelas elogiosas palavras, essa carreira irretocável no início teria sido incapaz de fazer algo remotamente similar ao meu blog, a qualquer dos textos do meu blog naquele início. Impossível. E eu acredito que isso aconteça. Você vai amadurecendo, vai adquirindo conhecimento. E também, ao longo da sua pergunta, um outro ponto que eu queria chamar a atenção é sobre a questão da sala de aula, da pesquisa e do blog. Em todos os três existe, em todas as três atividades, que foram didaticamente separadas aqui como três atividades diferentes, existe uma necessidade de passar conhecimento. Existe uma forma de passar conhecimento na redação de um artigo, existe uma outra forma de passar conhecimento na sala de aula, existe uma outra forma de repassar conhecimento em contato com a sociedade, com jornalistas, como representantes da sociedade. São todas formas diferentes de passagem de conhecimento. A do ensino, a da sala de aula, é mais parecida com a da divulgação para a sociedade, porque são ambos passagem para pessoas que não estão com treino suficiente para receber o conhecimento. Numa redação de artigos, é para passar conhecimento para quem está qualificado a receber esse conhecimento. Então, existe uma maior similaridade com a sala de aula com a divulgação. E talvez por isso, a sala de aula que eu era obrigado a fazer,
e que fui progressivamente gostando de fazer, tenha facilitado o caminho para a passagem de conhecimento para a sociedade. São todas formas de você passar conhecimento, de dar sentido à sua própria atividade como profissional. Estou fazendo isso para mim. A gente faz isso para contribuir. Todo mundo trabalha para contribuir para a sociedade. Pelo menos eu trabalho para contribuir para a sociedade. Para mim, obviamente, é algo que me dá muito prazer, mas é para contribuir para a sociedade. Isso que me dá prazer hoje em dia. É ver a contribuição para a sociedade. Não, concordo plenamente. E o senhor falou aí uma coisa agora que eu não sei se foi agora o Polya ou se foi o Paul Ramos que falou isso, né? Que tudo que a gente faz, quer dizer, um acadêmico, né? A principal atividade do acadêmico não é fazer pesquisa ou de ponta. O principal trabalho do acadêmico é se comunicar. E os bons acadêmicos, eles entendem isso que o senhor falou, né? Cada coisa é um tipo de comunicação. Então, a sala de aula é uma comunicação, uma palestra é uma comunicação, um artigo científico é uma comunicação, e se você dá uma aula como você escreve um artigo científico, você vai ser um péssimo professor. Então, entender essas diferenças é crucial. Puxa, acho que daria para a gente continuar falando sobre isso mais muito tempo ainda, só que eu gostaria de abordar um outro assunto que o senhor mencionou, né? O senhor disse que gostaria de falar sobre aplicações de estatística, então acho que a gente pode falar sobre isso agora. Aplicações que o senhor tem achado interessantes ou que já desenvolveu na sua carreira e teve frutos interessantes? Eu queria falar assim, porque uma das atividades que mais prazer me trouxe ultimamente tem um lado pessoal envolvido, mas o lado profissional foi muito prazeroso. É o seguinte, eu tenho uma sobrinha que é uma pesquisadora brilhante da área de ecologia. E ecologia é uma das áreas que, como muitas outras, tem feito muito uso da estatística. Coisa que eu não sabia, e eu acredito que muitos estatísticos não saibam. Tem toda uma parte da ecologia, de trabalho de muitos ecologistas, pesquisadores de ecologia, que envolve muita estatística, mas muita mesmo. Eles todos são treinados em R nas suas pós-graduações. Qualquer boa pós-graduação não tem aluno de ecologia, de pós-graduação em ecologia, que não saiba R. E tem muita coisa voltada para eles, muita. Bom, então, eu tendo essa pesquisadora brilhante numa área tão bonita como a ecologia, do meu lado, na minha família, eu achava impossível, inadmissível, eu não estar envolvido com isso. E ficamos, eu com ela e o marido também, o marido é um pesquisador de ecologia também muito interessado, a gente teve várias conversas interessantes sobre ciência de uma forma geral e sobre ecologia. E esse namoro com eles demorou muito, até que eu apresentei ideias que eu estava gestando sobre o assunto, sobre um particular assunto de ecologia, para um aluno de doutorado, isso, sei lá, já tem quase 10 anos atrás, e a partir daí a gente evoluiu na conversa, fomos ver o que tinha de estatístico feito na área, como faz com todo o projeto de doutorado. Ele evoluiu e conseguiu fazer uma tese. A tese foi até defendida no ano passado, foi finalista no concurso foi uma das 3 finalistas no concurso da ABE do ano passado, tese de doutorado. A gente publicou num bom periódico, que é o Annals of Applied Statistics. Então, e fizemos esse trabalho. Inclusive, a minha sobrinha não participou desse desenvolvimento todo, mas, graças a ela e aos amigos dela, a gente teve contato com um outro pesquisador muito bom, muito promissor, contemporâneo dela, com o qual a gente teve contato com os projetos dele e os dados dele serviram
de base para a redação desse artigo e da tese do meu aluno, Guido Moreira, que agora está trabalhando na Alemanha. E fizemos isso. Pá, beleza, tese, artigo, o Guido já desenvolveu um software para análise de dados, desse tipo de dados que acontecem na ecologia. Mas faltava a cereja do bolo, que era o trabalho com a minha sobrinha. E aí o que aconteceu é que, finalmente, se juntaram os astros e a gente conseguiu fazer isso. E esse trabalho foi um trabalho que foi desenvolvido também ano passado, ao longo da pandemia. Foi muito legal. Foi muito legal porque ele envolvia aspectos importantes da ocupação da Amazônia, a pré-história da ocupação da Amazônia pelos seres humanos e como isso se deu, por que isso se deu. E dentro desse contexto foi inserido esse trabalho. E aí foi legal porque, assim, foi um trabalho que envolveu gente que não era estatístico, só que era gente que não era estatístico, mas que, primeiro, não tinha preconceito contra a estatística, não tinha traumas com a estatística e já tinha algum treinamento com estatística. Então, embora a conversa fosse difícil, como qualquer conversa com não estatísticos, ela era muito facilitada pelo brilhantismo deles e pelo interesse neles em aprender. Então, foi montado esse grupo que envolvia a minha sobrinha, envolvia o pessoal que lida com sensoriamento remoto na Amazônia, do INPE, que não tem nada a ver com... Não tem nada, assim, está relacionado, mas não é um pessoal de ecologia também, era outra área. E eu e o Guido, meu aluno, meu ex-aluno naquela época, ele já tinha defendido a sua tese, tentando ver como compatibilizar esses interesses que envolviam dados obtidos das mais diferentes formas, algumas via sensoriamento remoto, técnicas sofisticadas de obtenção de dados de satélite, com dados obtidos por caminhadas de entusiastas, de uma forma totalmente errática pela Amazônia, com conhecimentos de climatologia e topografia e geologia, com ecologia, para tentar entender, usando todas essas áreas, como aconteceu esse processo de observação, do que a gente observou, do jeito que a gente observou. E esse trabalho foi desenvolvido por esse grupo, mas envolveu o artigo, que está ainda submetido, tem mais de 200 coautores, das mais diferentes áreas da ciência. Deve ter uns 10 arqueólogos, que envolvia a ancestralidade da humanidade, envolvia genética, envolvia sensoriamento remoto, envolvia geologia e envolvia também estatística. Mas essas pessoas, essas 200 pessoas, a gente não tinha reunião das 200 pessoas, não. Felizmente, tinha uma reunião com 5 pessoas, essas que eu descrevi para você, e foram reuniões extremamente prazerosas, do ponto de vista pessoal, da gente ver que a gente estava preparando alguma coisa que tinha relevância para a história da humanidade, segundo o nosso ponto de vista, mas que a ideia de nos reunirmos para lidar com essas questões e nos comunicarmos era um ponto de atração muito grande para mim e imagino que para esse grupo também. Tanto que a gente já basicamente terminou o artigo, estamos esperando para ver se tem revisão, se vai ter que resubmeter para outro lugar, coisas da vida, mas já estamos querendo continuar, porque as reuniões semanais ou quinzenais que a gente tinha eram tão prazerosos, um momento de aprendizado, de crescimento para todos os envolvidos. E isso foi muito bom, isso foi muito, muito bom.
para nosso crescimento como pessoa e como profissionais também. Antes disso, há uns 10 anos atrás, eu também tive algo assim, mas foi bem mais limitado, que foi uma outra feliz coincidência que eu tive, que eu estava desenvolvendo a tese, a orientação de uma outra tese de doutorado de um aluno, e a tese estava se arrastando, o aluno tinha dificuldades, porque era uma tese abstrata. Aí não sei como, não sei nem te dizer como, apareceu uma amiga, eu tenho uma amiga que estava fazendo doutorado em cardiologia, e o dado que ela tinha, que ela queria analisar, era exatamente, é inacreditável isso, era exatamente um exemplo do problema que a gente pretendia resolver com a metodologia que a gente estava propondo, de uma forma árida, sem uma contextualização prática. E a partir desse momento, o aluno doutorado voou, trilhou os passos dele com extrema facilidade, fazia tudo, compreendia tudo, desenvolveu todas as contas, começaram a sair, a fluir com uma facilidade impressionante. E a aplicação foi... Eu não sei o que teria acontecido com essa tese, que ela tem um valor para além da cardiologia. Eu não sei o que teria acontecido com essa tese se não tivesse acontecido essa feliz coincidência e a gente pudesse desenvolver e avançar com as ideias e com os desdobramentos dessa ideia com o encontro com os cardiologistas. Foram muito legais esses encontros, mas era um encontro bem mais limitado. Era estatística com cardiologia para tratar um problema, claro, de epidemiologia cardiológica. Foi muito legal também, e foi importante também para mostrar como o problema aplicado serviu não só para contextualizar algo que estava na nossa cabeça, mas abriu um monte de outras possibilidades de desenvolvimento que a gente não tinha pensado, porque a gente não tinha o problema concreto para resolver, não é para servir de inspiração, é para resolver. Quero envolver uma outra tese de doutorado. E isso foi muito bom. Então, acho que é importante, ainda mais quem trabalha com estatística, com desenvolvimento de metodologia para resolver problemas, que é um aspecto muito importante da estatística, é importante ter esse exemplo para materialização e para facilitar a nossa visualização das possibilidades, porque a gente pensa mais no modelo, mas nem pensa quais são os possíveis desdobramentos, onde mais que a gente precisa robustificar ou estender para lidar melhor com o contexto aplicado no qual ele se insere. E tudo isso foi muito útil também. Então, esses dois exemplos que aconteceram mais recentemente na minha carreira, quando eu já tinha consolidado essa carreira, se tivesse aparecido antes, talvez, sei lá o que teria acontecido. Mas, com certeza, eles teriam melhorado a boa parte dos artigos científicos que eu publiquei em termos de sua contextualização no mundo da ciência. Puxa, ver tantas aplicações assim interessantes. Vou pedir que o senhor coloque, divulgue lá no blog quando sair a Não, mas estão lá. Elas foram fontes de motivação no blog, porque quando eu vi essas coisas acontecendo, foram colocadas lá, com certeza. Mais de uma postagem para cada uma delas, porque não foi assim, pum, pintou o problema, pum, beleza, resolvemos, acabou. Foi um processo. E esse processo é que é gostoso. Ele é sofrido, porque você, que nem uma tese de doutorado, não sai direto. Você leva muitos tombos antes de conseguir achar o caminho por onde você tem que andar. E é isso mesmo. Mas então essas etapas estão tão reportadas lá, assim. Está tudo lá no blog. Esse artigo que o senhor mencionou, que vai ser publicado ainda, quando ele sair na revista, poste lá o link para a gente ter acesso, por favor, que eu achei muito interessante. Quero ver o artigo. Não, tá bom. Não, eu posso mandar uma cópia do pré-print, mas
E, de novo, estão passando pela via crucis que eu criticava e agora não critico mais. Claro, isso é uma coisa importante, uma lição para os mais jovens. A nossa vida passa por rejeições, por tudo isso que a gente discutiu agora nessa última hora. Tem que ter rejeições e a gente tem que aceitar isso. Agora, tem que ficar chateado. Quando eu parar de ficar chateado quando tiver a rejeição de um artigo, eu vou ficar muito preocupado, eu vou ficar triste, com não ter ficado triste. Vamos falar também sobre conselhos para os mais jovens. Bom, esse é um deles. Ótimo. Mas antes eu queria... não sei se você já falou das aplicações que gostaria, mas eu queria, agora sim, se for possível, voltar um pouco a sua carreira, ou ao início da sua carreira, digamos assim. A informação que eu tenho é que o senhor começou na engenharia mecânica, né, lá no IME. O IME, bom, aqui em São Paulo, o IME é Instituto de Matemática e Estatística, no IME, no Rio, é Instituto Militar de Engenharia. Então, estou entendendo que o senhor estudou lá no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, certo? Certo. E o que levou, então, o senhor à estatística? Como foi esse trajeto? Bom, deixa eu tentar ser sucinto. Eu sempre tive interesse. Eu morei um tempo com meus avós e meu avô tinha uma loja, vendia meia, guarda-chuvas, armarinho, que não existe mais hoje em dia, mas uma espécie de armarinho. Os mais jovens consultem na internet o que é um armarinho. E lá ele tinha, não sei porquê, mas ele tinha que fazer as contas, né? Não tinha computador naquela época, e ele tinha uns livros abandonados lá. E eu gostava, desde criancinha, eu não sei porquê, eu gostava de compilar dados, eu anotava os dados, fazia as estatísticas, quem era primeiro, quem era segundo, quem tinha maior produção de aço, olhava na enciclopédia Barça, e coisas do gênero, qual país, né? E eu gostava muito de mexer com os dados. Eu não percebi isso, eu percebi isso agora, né? Isso deveria ser um sinal. E eu tentei me interessar pela área de estatística, eu cheguei a pensar em fazer vestibular para estatística. Mas esse mesmo avô do armarinho, ele sempre falava, desde criança, como muitas pessoas até hoje ouvem dos avós, que você tem que ser ou médico, ou advogado, ou engenheiro. Eu vi isso e isso ficou muito na minha cabeça. E eu sempre gostei de desafios, eu acho que um cientista tem que gostar de desafios, porque a vida do cientista é uma vida de desafios. E eu também me atraiu esse desafio de fazer vestibular para o IME, porque o IME era um desafio, porque, enfim, esse desafio me chamou a atenção e, com a pressão familiar, eu acabei pendendo para engenharia por isso. Quem gosta de matemática é um pré-requisito importante para ser engenheiro, eu acabei indo por essa direção. Fiz vestibular, passei e entrei. Aí fui fazendo a faculdade, mas pouco a pouco eu fui vendo ao longo da faculdade que não era isso bem o que eu tinha em mente. Não era algo que me atraía tanto quanto deveria. E aí, de novo, essas coisas da vida é uma mistura de sorte com você estar atento a oportunidades. Apareceu eu não sei explicar porquê, mas o IME tinha, não sei se ainda tem, eu acho que ainda tem, mas muito mais limitado, um contato com o IMPA. IMPA com M, de matemática, não o IMPA com que eu colaborei no trabalho de ecologia. Nem o INPE, com o qual eu também colaborei no trabalho de ecologia. Com o IMPA da nossa área, que tinha estatística lá, e ele falou que havia possibilidade de bolsas, de iniciação, era bolsa de iniciação científica, para fazer cursos no IMPA. Eu falei, que beleza, eu vou ter a oportunidade de ganhar dinheiro, estudar,
numa coisa que sempre me atraiu. Eu fui. Eu fui e fiz, de novo, aí foi sorte. Eu tive a sorte de ter meu primeiro professor, eu fiz o curso de estatística, eu não tinha feito curso de probabilidade, sofri um pouco, mas o primeiro curso que eu fiz foi um curso de estatística com Barry James. Você não conheceu o Barry James, imagino. Mas Barry James era uma pessoa brilhante, brilhante como professor. Ele era um muito bom pesquisador, mas ele se notabilizou como professor. Talvez tenha sido o melhor professor que eu tive. Não sei, eu tenho que pensar. Mas ele foi um cara excepcional e uma pessoa maravilhosa. Então ele como é que me acalentou, me ninou. Eu, jovem, não sabia o que queria, todo perdido e com vontade de aprender. E eu fui cair nas mãos dele. Eu não poderia ter torcido por uma escolha do destino melhor. E aí adorei o curso dele. Adorei. E gostei muito, gostei de tudo que eu vi ali. E aí, uma coisa engraçada, eu já contei isso em alguns lugares, mas eu gosto de repetir, ainda mais aqui, vale a pena repetir. Ele deu o curso todo, o Barry, ele é doutor pela escola de Berkeley, dos anos 60, que era a meca da estatística frequentista, com o Neyman, que foi para lá, depois o Bickel, o Dodson, Brillinger e tantos outros papas da estatística frequentista e alguns outros nomes importantes que eu estou esquecendo. Blackwell. Então, ele deu o curso todo, um curso brilhante de estatística frequentista. Na última aula, ele, como professor, embora ele tenha sido um frequentista ferrenho, ou pelo menos naquela época da vida dele, hoje em dia isso acabou, felizmente, mas naquela época era muito diferente, ele, como professor, com P maiúsculo, muito maiúsculo, ele deu a contragosto uma aula, a última aula, de inferência bayesiana, de estimador de Bayes. Aí ele explicou como é que eu obtinha estimador, ele fez uma conta complicadíssima na época para mim, de obtenção do estimador de Bayes, que era a média da distribuição posteriori, e ele exemplificou o caso onde você tem um experimento com um lançamento da moeda e está estimando a probabilidade dela dar cara, e tinha uma única observação, e ele explicou, o estimador de massa sobre semelhança vai ser 0 ou 1, não tem jeito, o estimador frequentista é esse, o estimador de momentos também. E ele fez aquela conta enrolada de como obtém a média da beta, e mostrou, olha, com a priori uniforme, a média vai ser 1/3 ou 2/3. Eu falei, caramba, isso é muito melhor do que 0 ou 1. Esse é o caminho. Então, ele, coitado, ele, sem querer, virou meu maior incentivador para trilhar pelo caminho da inferência bayesiana. E aí foi aí que, naquela aula, que eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero. Aí eu me aproximei de quem eu podia, que era pouquíssima gente naquela época. No Rio tinha o Reinaldo, que era um professor da PUC, que tinha acabado de terminar o doutorado em estatística bayesiana na Inglaterra, em Warwick. Me aproximei dele. Tinha o Carlinhos, tinha acabado de voltar do doutorado dele. Eu peguei o Carlinhos quando tinha acabado de voltar do doutorado dele. E ele preparou um livro belíssimo, belíssimo, uma monografia, que é um primor, que foi minha Bíblia. Foi baseado nela que a monografia que ele preparou, pequenininha, foi coautorada pelo Marlos Viana, que então, naquela época, era professor da UFRJ. Então, com isso, essa foi a sustentação teórica. Eu falei, é isso. Com o Reinaldo de um lado, Carlinhos de outro. Eu vi que era esse caminho e daí fui. Então, já tinha sido convertido para a estatística, com o Barry, para a estatística bayesiana, com a fagulha inicial com o Barry também, e depois alicerçada com disciplinas que eu fiz com o Reinaldo e com a monografia do Carlinhos, e aí eu trilhei para o doutorado em Warwick também, e daí desse caminho eu não saí mais. E não me arrependo. E é isso.
O senhor já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, porque quando eu vi no seu currículo exatamente que o senhor tinha feito mestrado em estatística no INPA, né? Justamente ali no começo da década de 80, se não estou enganado, a minha pergunta seria justamente essa: o senhor estudou com Barry James, né? E o senhor já respondeu. Porque, na minha opinião, o melhor livro de probabilidade em língua portuguesa, me perdoem os demais autores, é o livro do Barry James. É lógico que ele não é um primeiro livro, né, para um aluno de graduação, por exemplo, ele é um livro de um pouco mais avançado, mas em língua portuguesa eu não vejo um livro tão bom de probabilidade como o do Barry James. Eu queria falar alguma coisa? Eu quero fazer dois. Eu queria fazer um comentário, mas você me despertou interesse em fazer o segundo comentário. Eu diria que o livro dele de probabilidade é um dos melhores livros em qualquer língua. Não é o melhor livro, eu não teria essa presunção, em língua inglesa, mas é um dos melhores também. Também em língua inglesa, tá? Na língua portuguesa eu concordo plenamente contigo. O segundo comentário que eu queria fazer é que eu queria fazer justiça também. Eu acabei, não sei porquê, aliás, eu sei porquê. Eu não fiz a minha dissertação de mestrado sob orientação do Barry, porque eu sabia do envolvimento dele com estatística frequentista, e eu queria fazer, já queria, obviamente, depois de toda essa expansão, queria fazer um trabalho bayesiano. E eu achei que seria pedir demais do Barry naquela época. Com certeza, hoje em dia, infelizmente, não vou poder mais fazer isso. Mas há 10 anos atrás, o Barry teria me orientado e teria sido um brilhante orientador em inferência frequente, bayesiana também. Mas eu estava interessado com outros assuntos e me pareceu mais razoável desenvolver a tese em um tema que até o Barry trabalhava, mas que era mais a área do Oscar Bustos, que era pesquisador do INPA também, e eu acabei pegando o Oscar como orientador, e ele, apesar de ser também bastante frequentista, ele aceitou ser meu orientador e me guiar. Eu dei muita dor de cabeça para ele, eu reconheço isso, eu preciso pedir desculpa a ele, porque eu enchi muito mais o saco dele do que ele merecia. Ter o saco enchido, ele foi extremamente útil e facilitador dessa minha passagem, mas acabei fazendo um trabalho para ele, então queria deixar registrado o agradecimento ao Oscar também. Ótimo. E a segunda coisa que eu ia dizer é sobre o trabalho do Carlinhos, que o senhor mencionou, né, com o Marlos. Obviamente que o senhor sabe também, né, foi publicado esse livretinho num SINAP. Agora eu não lembro o ano do SINAP, se foi 1984, 85, mas enfim, a gente tem uma pequena biblioteca aqui no departamento, eu sou o curador dela, e a gente tem um exemplar desse livretinho, inclusive presenteado pelo professor Carlinhos, que é muito bonitinho mesmo. Na realidade, eu aprendi, eu não me lembro agora a ordem das coisas, mas tudo isso que eu falei desse contato, a interação com o Carlinhos, foi assistindo ao minicurso dele no SINAP, acho que foi em 84. Talvez 86, mas acho que foi 84. Assistindo ao minicurso dele no SINAP, que eu tive contato com esse livro. Eu falei que o livro é bonitinho, mas é só por favor, né? Não estou depreciando, não. É muito bom, é muito bom. O livro é maravilhoso. Eu tenho até que olhar, ver onde é que está esse livro. Eu preciso buscar esse livro. Acho que está na minha sala, lá no fundão. Eu preciso buscar esse livro e ver. Eu acho que eu peguei a dedicatória do Carlinhos. Acho que eu fiz questão, enchi o saco do Oscar, coitado. Das várias coisas que eu enchi o saco dele, foi para que o Carlinhos fizesse parte da minha banca de dissertação de mestrado. E eu acho que quando ele foi lá, eu peguei, na minha defesa, eu acho que eu peguei a dedicatória dele, mas vou checar isso. Mas só para perceber a importância desses livrinhos do SINAP, né? Recentemente não, semestre passado, uma colega, como sabe que eu tomo conta dessa biblioteca, uma colega veio até mim e falou assim: eu vou dar método de Monte Carlo para uma aluna minha de iniciação científica, e tem um livrinho muito bom do professor Dani, que ele deu no SINAP,
de métodos de simulação estocástica por MCMC, você tem aí? E aí a gente foi, olhou, e não tinha. Infelizmente não tinha. Mas ela se enganou porque ela achava que a biblioteca tinha, mas ela mesma tinha no armário dela. O senhor sabe quem é a pessoa? É a Tereza Cristina. É a Tereza Cristina, que foi sua aluna e que usou o livrinho, né? Mas, felizmente, um professor aqui, recentemente, fazendo uma limpeza no armário, encontrou um exemplar desse livrinho e doou para a nossa biblioteca. Então, agora a gente tem um aqui também, para quem quiser consultar. Bom, a gente poderia também continuar falando mais sobre a sua carreira, né? E, como o senhor falou, o doutorado que o senhor foi fazer em Borg, mas óbvio que também não poderia deixar de mencionar os livros que o senhor escreveu, né? Um sobre exatamente MCMC, o outro sobre inferência, a inferência de uma maneira integrada, né? Não falando só de inferência frequentista, mas obviamente também da inferência bayesiana, né? Em 2 edições. E esse último que o senhor mencionou, que eu também não sabia, né? Tinha sobre o painel da Covid, né? O Covid-LP, que o senhor publicou aí com o Marcos Prates e o Vinícius Mairink e a Thaís, é isso? Thaís Paiva. Eu não sabia que tinha sido publicado, então vamos fazer propaganda desse livro também. O senhor gostaria de falar sobre algum deles em particular, ou sobre todos? Eu queria falar rapidamente sobre cada um deles. Todos eles têm sua história. O livro de MCMC que você publicou, que você mencionou já na 2ª edição, começou com esse livrinho do Sinap. Depois ele virou uma primeira edição em inglês, muito melhorada, e depois ele foi novamente muito melhorado pela inclusão do Edbert como segundo autor. O livro de inferência foi baseado em notas de aula também, não no minicurso, mas no curso que eu ministrava lá no mestrado em estatística. O primeiro curso que eu dei, assim como o primeiro contato que eu tive com a estatística formal, porque eu tive estatística na graduação, é melhor nem comentar, mas o primeiro contato formal que eu tive com a estatística foi com esse curso do Bernie, que eu mencionei, um curso de estatística. O primeiro curso que eu dei quando voltei do doutorado, que eu dei lá na UFRJ, foi um curso de inferência. E eu tomei como base notas de várias coisas, né, vários livros e notas de aula do meu orientador de doutorado, o Mike West. E esse livro depois eu aproveitei, juntei com notas de aula do Hélio também, juntamos e fizemos um livro. E depois fizemos uma 2ª edição, coautorada também por um colega seu aí de São Carlos, que é o Francisco Lozada, que também merece ser mencionado. Sobre o 3º livro, é isso que você mencionou. O livro foi o desfecho para o projeto, foi como se fosse um final para esse projeto, e foi a materialização de todo um esforço de um grupo de pessoas, não só eu era coordenador, fiquei muito honrado de ter coordenado um grupo tão legal e tão interessado de pessoas, de professores e alunos, sem os quais nem 10% do livro teriam existido. E é um livro desse grupo, tá? Então, todos eles que acabaram sendo publicados pela Chapman Hall e com o qual eu tenho ótimas relações, e todos eles são motivo de muito orgulho para mim. Não, sem dúvida. Bom, esse último eu não conhecia, né? Mas os outros 2 certamente já tive em minhas mãos e são realmente muito bons. Professor, eu queria fazer duas perguntas que podem ser as últimas ou não, né? Mas, independentemente disso, são perguntas que merecem uma reflexão, e eu costumo fazer sempre para pessoas como o senhor, quer dizer, que já viram muita coisa, já passaram por muita coisa, e podem dar esse tipo de conselho que eu vou pedir agora. Uma delas é isso que eu já comentei, quer dizer, se o senhor pudesse dar conselhos para alguém que está começando hoje a estudar estatística, não necessariamente no começo da graduação, mas eventualmente começando o seu mestrado, quer dizer, alguém que já tem em vistas uma carreira acadêmica, eventualmente,
mas não necessariamente. Que tipo de conselho o senhor daria para essa pessoa, pensando nos possíveis ramos que a estatística pode tomar no futuro? E a outra pergunta, que tem a ver com isso também, mas tem a ver com mais a formulação de políticas de ensino da estatística já num nível mais elevado, quer dizer, nível de graduação e pós-graduação. Essa pergunta, às vezes, eu faço pensando algumas vezes em nível de ensino básico, mas eu queria fazer para o senhor já em níveis mais avançados. Então, se o senhor fosse apontado hoje, nomeado hoje, como o chanceler, né, de todas as universidades públicas ou não que ensinam estatística e todo mundo tivesse que seguir a sua orientação, não tivessem escolha. O que o senhor determinaria como diretrizes para o ensino da estatística no futuro do Brasil, no futuro próximo e também de longo prazo? Independentemente de, óbvio que a gente vive uma conjuntura específica, né, que de falta de recursos, etc., mas quando foi diferente, né? Quando a gente teve recursos de sobra. Então, esquecendo isso, o que o senhor acharia de ideal? Tá. Bom, na etapa da vida que eu estou, é fácil responder essa pergunta. Há 10 anos atrás, ou 20, eu gaguejaria muito. Primeiro, conselhos para a pessoa. A etapa da vida é de dar conselhos. Não sei se as pessoas querem ouvir. Mas, enfim, primeiro conselho, e isso eu já vem dando há algum tempo, desde a época mais ou menos na qual você se encontra, a gente começa a refletir sobre a vida, sobre para que serve a vida, o que a gente quer da vida e aproveitar melhor a vida. Então, uma coisa fundamental é faça aquilo que você gosta. Não faça aquilo que você não gosta. Não vai dar certo. Pode até dar certo num olhar externo. Depois, quando você chegar no meio da sua vida, você fala, o que eu fiz com a minha vida? O que eu contribuí para mim e para os outros? E periga entrar em uma depressão desnecessariamente. Faça aquilo que você gosta. Essa história que a gente ouve, eu também... Eu esqueci de dizer, mas uma das coisas que me fez pender para a engenharia em detrimento da estatística era outra época, o cenário mudou muito, mas era a preocupação, e essa não mudou, a preocupação com a minha subsistência. Será que eu vou conseguir me manter como profissional da estatística, vis-à-vis a vida como engenheiro? Isso é besteira. Eu acho que deixa eu pegar uma profissão. Está me ouvindo? Sim, eu só vou desligar eu desliguei um momento aqui a minha câmera, porque a sua imagem às vezes trava um pouquinho, então só para ver se melhora a sua transmissão. Mas eu estou ouvindo, professor, pode continuar. É que se você faz as coisas sem gostar, primeiro vai ser muito mais difícil você ser bem-sucedido. E se você não for bem-sucedido, vai ser difícil você ter uma boa subsistência. Então, as coisas estão ligadas. Você gostar do que você faz está altamente relacionado, eu diria que é causador de quão fácil será a sua subsistência em termos financeiros. Isso é uma decorrência de você fazer bem. E fazer bem as coisas é uma decorrência quase inequívoca de você gostar do que você faz. Esse é o primeiro ponto. Isso vale para qualquer pessoa em qualquer profissão, qualquer uma. Segundo ponto, isso uma vez eu ouvi de um amigo que não foi ele que inventou essa expressão, mas que é extremamente relevante e verdadeiro para quem está começando a carreira. E eu acho que é altamente recomendável para o cenário que eu vejo na estatística brasileira, que me traz um pouco de preocupação. O conselho você vai ter que fazer uma dissertação ou uma tese.
Mire a Lua ou Marte e faça tendo essa meta como seu objetivo. É muito possível e até bastante provável que você não chegue na Lua, não em Marte, mas pelo menos você vai atingir possivelmente a estratosfera. Se você começa mirando a estratosfera, você vai assim, conseguir só a altura de uma pipa, que consegue alguns metros, algumas dezenas de metros e depois cai. E você vai passar a vida levantando pipas, voando pipas. Eu acho que a gente tem que ser ambicioso para tentar extrair de nós o que nós tivermos de melhor, em qualquer que seja a nossa atividade. Certamente não é profissional. Então, o conselho é: mire a Lua. E o outro ponto, sobre o chanceler, chanceler da estatística, que é um cargo que eu não quero, tá? Mas chanceler da estatística, eu acho que está um cenário um pouco... Toda a crise, e parece que a origem da palavra crise, no grego, está relacionada com o surgimento de oportunidades. A crise que a estatística, de identidade que a estatística está passando agora, com o advento da ciência de dados, é um momento de reflexão. Mas, independente disso, esse é um conselho que eu já vinha dando há algum tempo para a formação, é que a gente precisa reforçar tanto a nossa base matemática quanto a nossa base computacional. É fundamental para andar na estatística saber matemática e saber computação. Dá para avançar só com uma das pernas? Dá, mas eu acho que vai ser um avanço apenas. Eu acho que a gente tem que reforçar muito a matemática e a pós-graduação. Eu agora, esse período está terminando, e eu peguei para dar curso de inferência bayesiana. E eu dei seguimento e tudo, mas é inevitável, mesmo que eu não cobrasse isso nas provas, falar sobre o avanço computacional fundamental na inferência bayesiana, fundamental e indispensável para a inferência bayesiana, hoje em dia. E ensinar os pacotes que estão disponíveis, os pacotes genéricos que estão disponíveis, como Bugs, Stan, etc. Não dá para ser estatístico hoje em dia sem essa parte. Então, pela primeira vez, já dou curso de inferência bayesiana, curso há décadas, não há uma década, mas há 3 décadas. E eu sempre, nesses cursos, fazia a definição do quantio, da normal padrão. Pela primeira vez na vida, embora os alunos até meio que esperassem por isso, eu não falei mais do quantio da normal, não introduzi essa notação, que não faz sentido hoje em dia falar desses caras tendo R dentro da sala de aula, do computador no qual eu passava minhas transparências. Então, a gente precisa ter uma entrada cada vez maior na computação e precisa, e isso é um problema que vamos ter que enfrentar, criado por conta da pandemia, reforçar e muito a base matemática, que é fundamental para compreender a inferência bayesiana. E para os avanços que a gente vem fazendo agora em modelos de inferência em espaços infinito-dimensionais e congêneres, é impensável fazê-lo sem uma boa base matemática. E eu estou falando isso com preocupação, porque o que estou vendo acontecer com a pandemia é um outro problema que a gente vai ter que se debruçar seriamente sobre a qualidade da base matemática que a gente recebe os alunos para os nossos cursos, e eu fiquei assustado com o que eu vi esse ano. Alunos com muito interesse, com vontade de aprender, ciência dos dados aparecendo na porta deles, eles sabem que eles precisam, e com uma base matemática bastante rudimentar.
causada, conversando com colegas, causada essencialmente pela forma como nós, eu não vou me excluir disso não, ensinamos ao longo dos 2 anos de ensino remoto. Ensinamos e fizemos avaliação. A gente vai precisar refletir muito para recuperar, porque há um terreno perdido que me preocupa muito. Vai passar, vai passar. A pandemia está passando e isso vai passar, mas tem uma turma no miolo de 2, 3 anos aqui que vai sofrer muito. E com consequências que não serão duradouras, mas para sempre, mas durarão um tempo. Viu? Enfim, essa eu não sei como resolver, mas eu sei que o caminho passa inevitavelmente por fortalecer a base matemática e fortalecer a base computacional. Muito bom ouvir isso, porque muitas vezes a gente vê só um dos lados, um dos pilares sendo defendido, digamos assim. E o senhor disse que os dois precisam ser fortalecidos, né? Não um apenas. Então, quando a gente procura dar um curso mais teórico, as pessoas tendem a desvalorizar, falam assim, não, mas eu quero aplicação, eu quero fazer computacionalmente, etc. E também, às vezes, se você vai só na computação, não, mas o que está acontecendo ali na teoria, nos métodos, nos modelos probabilísticos, etc. Então, sempre existe essa luta, né? Entre aplicação e teoria. Pois não. Você agora acabou de me dar a luz para materializar o que eu queria falar. Não dá mais para ser assim. Não dá mais para o curso ficar só apresentando teoria. O mundo mudou, o ensino mudou, os alunos mudaram, a disponibilidade para a aprendizagem mudou. Não dá mais para ser assim. E esse ponto que eu queria mencionar. Eu acho que não dá mais para dar um curso só teórico, sem ilustrar, ainda que com toy examples, numericamente ou computacionalmente, o que está por trás da teoria que está sendo desenvolvida. E não dá mais, já deu, sempre deu, para fazer a parte computacional sem falar da base matemática. Não devemos fazer isso. A gente tem que evitar cair na tentação de apresentar só o código. Eu falo para os meus alunos, eu não quero ver código, não quero ver código. Eu sei que eles são fundamentais, mas eu não quero ver na tese, na dissertação, na tese não, mas nas provas e nas listas de exercícios, eu não quero ver código, eu quero ver texto, português e matemática. Tá? Então, por um lado, o lado da matemática precisa ser ilustrado, por mais abstrato que seja, ele precisa ser contextualizado de forma prática, não como prova, mas como exemplificação. E o lado computacional não pode mais ser dado só mostrando o código e apresentando o resultado. Ele precisa também ser contextualizado à luz da teoria que já existe. Os dois lados precisam ceder um pouco mais. Custa, porque os matemáticos estão acostumados a fazer só as contas com letras gregas. E os computeiros estão acostumados a apresentar só código. Não dá para ficar nessas duas zonas de conforto mais. Precisa misturar. E acho que nós somos o ponto de convergência perfeito, né, para esses dois lados. Exatamente, exatamente. Mas nossa comunidade, no Brasil e no mundo, gosta ou tem uma tendência de priorizar um dos lados. E é isso que eu acho que precisa. Você pode continuar priorizando, mas você não pode monopolizar só com um dos lados, qualquer que ele seja. Ele precisa ter entradas do outro lado. Ótimo. E uma última pergunta, essa eu não faço para todos, eu só faria para o senhor em razão da sua experiência. Também fictícia. Se existisse, ou se fosse criado no Ministério da Educação
uma secretaria adjunta preocupada só com divulgação científica ou ensino de metodologia científica em geral também, em todos os níveis, não só no ensino superior. Pela sua experiência, o que o senhor recomendaria a esse secretário, secretária? Sei que não é uma pergunta fácil, né? Não, eu tenho uma resposta fácil, mas que você não vai gostar. Eu não sou especialista nesse assunto, e tem especialistas nesse assunto. Esse assunto pede por especialistas, não é um assunto trivial, e que eu tenho um domínio muito de estatística, eu até consigo falar. Mas isso, eu sou só um espectador atento, ou no máximo um usuário. Eu, eu, eu acho que eu gaguejaria tanto quanto eu estou gaguejando para responder para você aqui. Eu não sou um especialista dessa área. Essa é uma área muito importante, da qual eu sou um usuário ávido, mas sou um usuário. Eu não sou um desenvolvedor e tem gente séria desenvolvendo isso. E eu acho que isso precisa ser tratado com seriedade. Nos últimos anos estão mostrando isso. Não dá mais para a ciência falar: eis-me aqui linda e maravilhosa, recebam, parafraseando o nosso mais novo filósofo Luva de Pedreiro. Não dá mais para ser assim. A ciência vai ter que descer do seu pedestal. Mas acho que esse conselho que o senhor dá é um ótimo conselho, né? Primeiro, olha, procurem os especialistas, né? Acho que esse é um primeiro conselho, mas Sim. Na minha modestíssima opinião, né, eu acho que o senhor seria um ótimo conselheiro e outros estatísticos também, porque a estatística, na minha opinião também, ela é uma atriz protagonista nesse cenário, porque, bom, por exemplo, probabilidade, né, está no centro da ciência, das ciências aplicadas, em particular. E para você entender o que é a probabilidade, de novo, não como aquele conceito abstrato, etc. e tal, mas o que significa a probabilidade, né? Como ela deve ser usada pela ciência, pelas ciências aplicadas, acho que poucos têm condição de aconselhar como os estatísticos que já desenvolveram trabalhos em áreas aplicadas, como o senhor, como o Carlinhos, como tantos outros aí, de currículo extenso nessas áreas, né? Então, não sei o que o senhor acha a respeito, se o senhor discorda ou não, mas eu acho que esse tipo de conselho, muitas vezes, ele é colocado de lado. Muitas vezes, para escandalizar, para gerar uma certa fumaça, gerar uma certa discussão, eu falo que a estatística é a geni da ciência, né? Todo mundo usa, mas depois só serve para ser criticada, vis-à-vis o que acontece a cada 2 anos nas eleições, né? Mas eu acho que ela é crucial, né, para a metodologia científica. Eu acho que, quando eu comecei a carreira, envolvido com a estatística, eu sempre, naquela época, sempre que eu conversava com as pessoas, assim como hoje, perguntam o que eu faço, professor, de quê? Quando eu falo de quê, eu já ficava preparado para a cara feia. Hoje em dia eu não estou mais preparado para a cara feia. Eu me surpreendo, mudou, a minha atitude mudou, porque eu sei que não vai vir mais cara feia. É raro. E quando vem algo negativo, é autorreferenciado, não é mais a estatística o culpado. A pessoa vem quase que pedindo desculpa por não saber estatística. Houve uma mudança brutal na percepção da estatística. E as pessoas criticam, mas continuam usando, não tem jeito. Não tem jeito. Essas críticas não me preocupam, porque todo mundo não, mas hoje em dia, no mundo onde ainda sobrevive a ideia que a Terra seja plana, a gente tem que tomar muito cuidado, e é isso que eu estou falando. Mas, grosso modo, a estatística tem uma posição muito robusta do cenário
do cenário, não só dentro das ciências, mas do cenário da sociedade como um todo. Eu acho que ela adquiriu, por força do hábito, um respeito. Respeito a contragosto, mas ela adquiriu esse respeito. Sim, sem dúvida. Professor, eu não sei se o senhor gostaria de abordar mais algum assunto que a gente não conversou aqui. É claro que a gente falou de muitas coisas interessantes que poderiam se estender para outras linhas, né? E a gente pode fazer mais uma outra sessão outro dia, falando só sobre a sua carreira lá no FRJ, que a gente nem chegou a mencionar, né? A história do departamento de estatística lá, enfim. Mas eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade novamente e dizer uma coisa que o senhor não sabe. Né? Em 2006, eu, depois de tentar outras veredas, né, voltei para a academia porque vi que realmente era isso que a minha vocação me chamava. Fui fazer o doutorado no IME, lá em São Paulo, e fiz a graduação e o mestrado em economia, e cheguei lá no IME, então não conhecia professor nenhum, comecei a fazer as disciplinas e não tinha orientador, tinha só aquele orientador de programa, né, oficial. E aí fiz o curso com o professor Sérgio Wexler, de técnicas computacionais, mas ele deu inferência bayesiana, né, como sempre. E aí eu falei, professor, eu sou da economia, eu expliquei minha situação para ele, olha, não tenho ninguém para me orientar, e ele ouviu lá os temas que me interessavam e disse, ó, eu realmente não vou conseguir te orientar, mas você pode falar com esses professores aqui. Ele me indicou alguns, e falou, olha, e também tem um professor no Rio de Janeiro que eu acho que ele pode orientar você. O nome dele é Dani Gama. E aí depois, obviamente, eu fui conversando com os professores mais próximos primeiro, né, porque no Rio de Janeiro seria muito mais difícil para mim, não tinha bolsa, e acabou dando certo lá com o professor Júlio Stern, e sou muito grato a ele, porque gerou muitos frutos. Mas só estou contando essa história para dizer que o senhor quase foi o meu orientador, mas o senhor orientou tanta gente que está espalhada aí pelos departamentos do Brasil, como eu já mencionei, inclusive aqui em São Carlos. Então, queria mais uma vez agradecer e deixar o tempo à disposição, caso o senhor queira falar sobre mais algum assunto que a gente não abordou aqui. Não, eu queria agradecer muito e dizer que, como eu até pontuei várias vezes nessa nossa conversa, a conversa em si suscitou várias ideias que eu não tinham passado pela minha cabeça antes, mesmo achando que eu já tinha tudo prontinho sobre o que falar para você. E é isso que eu gosto da nossa profissão. Ela me permite isso o tempo todo, em sala de aula, na reunião com os alunos, e esse desafio e essa oportunidade de aprender são os principais combustíveis para eu seguir na minha vida profissional, mesmo depois de ter me aposentado formalmente. E eu espero continuar assim por um bom tempo ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, professor.